2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembram que eu falei desse texto na semana passada? Mas na semana passada eu peguei e me recorri de um texto da New King James. Hoje eu vou pegar uma versão para esse texto que fala, que é da NVI, que é particularmente a versão que eu mais leio. Não sei se é a versão que você mais lê, mas que é para mim que mais eu uso, é a leitura bíblica que é a minha leitura normal. É a minha versão que eu gosto mais. E ela traz um termo que para mim define a ministração de hoje. E fala assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, até aí tudo igual. Mas de poder, tudo igual. Mas de amor, também igual. E de equilíbrio. A mudança que a NVI propõe aí, e um refinamento, e você que já estudou a versão NVI sabe, que a NVI ela tem um compromisso com a verdade dos termos e a origem da palavra. Então, assim, há uma fidelidade no original quando fala em equilíbrio. E eu creio que realmente o equilíbrio é algo que vem do Senhor. Né? Deus propõe equilíbrio para nós. E é fundamental nós falarmos sobre equilíbrio nesse momento. Porque, na verdade, a ansiedade, o medo e a depressão, que são os temas enfrentados nesse tempo e nessa estação, são realmente momentos de desequilíbrio. Momentos em que há um desequilíbrio em alguma área das nossas vidas, em algum setor das nossas vidas que gera ansiedade, que gera medo e que gera, eventualmente, em um grau mais avançado, um momento de depressão. Então, o equilíbrio, irmãos, é algo que nós precisamos entender que é algo fundamental. E se nós partirmos das perspectivas que nós estabelecemos no encontro passado, da semana passada, nós estávamos falando que, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, existe então um espírito de covardia, que não foi dado por Deus, que é contra esse que nós lutamos. Há um espírito, o espírito do medo, o espírito que realmente tem tentado trazer covardia a nós, é um espírito existente contra o qual nós estamos lutando. Que é esse que Paulo fala, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Existe algo, existe um medo, existem mentiras que são lançadas da parte de Satanás para realmente minar a nossa fé. Mas em contraposição a isso, o próprio Paulo fala, na palavra de Deus, que existe um ajuste aí. Aonde um ambiente de medo e de covardia tentou ser estabelecido, Deus propõe algo em contraposição a isso, que é poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Esse é o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós, quando nós resolvemos ignorar o medo, como fizemos e mencionamos na ministração passada, medo fora, eu te ignorei total você. Nós temos realmente um ambiente onde nós precisamos entender que Deus tem para nós, não um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. E isso é fundamental se nós entendermos uma perspectiva. Que nós precisamos aprender com o próprio Espírito Santo de Deus. A administrar bem as nossas vidas. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. O equilíbrio é aquilo que o Espírito Santo nos propõe. Só que o equilíbrio, para que você tenha equilíbrio, né? Eu não sei, mas hoje em dia já não tem muito. Mas na época que eu era criança, tinha muito desses programas de TV que eles passavam lá, o cara tinha que fazer, talvez o mais próximo disso hoje em dia seja o Se Vira nos 30, do Faustão.
Nem sei se existe mais. Mas tinha os caras que ficavam fazendo malabarismo, equilibrando coisas. Você lembra desse tipo de programa na TV? Não existe mais. Na época do YouTube, o pessoal não fica mais tentando mostrar que equilibra e tal. Mas você lembra quando você ia no circo? Alguém já foi no circo aqui? Alguém já foi no circo? Mas no circo você vê os caras querendo equilibrar e tal. E sempre, para equilibrar, você tem que equilibrar pelo menos mais de uma coisa, não é? Mais de uma coisa você tem que estar equilibrando. Geralmente, aqueles que mostravam mais habilidades nesse sentido, eles equilibravam muitas coisas. Equilibravam vários copos cheios d'água, várias taças cheias d'água, com vários andares. E esse era o movimento de equilíbrio. Na verdade, nós precisamos entender que nós temos também muitas coisas na nossa vida. E temos também muitas coisas a serem equilibradas na nossa vida. Você tem muitas questões hoje em dia a resolver. Você tem que resolver sua questão familiar dentro de casa. É ou não é? Está exigindo de alguém ficar em casa com a família? Está sendo tenso? Está sendo tenso? Não, glória a Deus, só tem gente de paz aqui, tranquilo, que não cria confusão dentro de casa. Glória a Deus. Mas você tem outras questões que, essa você está equilibrando bem. Mas de repente quem está aqui com certa apreensão em relação ao futuro, porque, né, levanta já, aí já começa a manifestar, né? Mas assim, com relação a estudos, carreira, como vai ser depois desse tempo, como vai ser em meio a esse momento, essa crise, o que acontece? Nós começamos a ficar preocupados. Nossa, o que eu vou fazer? O que vai ser? Como que eu vou reagir diante dessa situação? O que eu vou fazer? Como que vamos fazer? E aí nós começamos a ter que equilibrar essas situações. Equilibrar demandas, desejos, família, profissão, vida acadêmica. Várias situações nós começamos a precisar equilibrar. Com a vida que Deus propõe é assim, equilíbrio em tudo. Nós precisamos equilibrar, colocar tudo no lugar certo. E para que haja um equilíbrio fácil nesse movimento, nessas brincadeiras que eu estou falando, do pessoal, é mais fácil se tudo estiver com o mesmo peso, com o mesmo valor, se estiver desenvolvido da mesma forma. Se a taça cheia d'água estiverem todas com o mesmo volume de água, porque daí vai ficar mais fácil de você deixá-las equilibradas. E eu estou usando esse artifício de você tentar visualizar o equilíbrio e a dificuldade de equilibrar, para você saber que nós somos feitos também de uma forma tripartida. Nós somos mas assim como Deus, nós fomos imagem e semelhança, fomos feitos imagem e semelhança dele. E ele é um Deus tripartido, é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele nos fez também a imagem e semelhança dele, ele nos fez alma, corpo e espírito. E tudo isso precisa estar equilibrado. Tudo isso precisa ser equilibrado. Todas as necessidades, tanto espirituais como corporais, como da alma, precisam estar equilibrados. Não adianta a gente ser super espiritual. Não adianta a gente ser mega espiritual, mas tá com o corpo destruído. Tá com as emoções acabadas. Tudo precisa estar organizado. Tudo precisa estar com a medida certa. Tudo precisa estar cheio com a mesma quantidade de importância. Porque senão, quando nós desequilibramos fica difícil de sustentar o outro. Quando desequilibramos uma situação, fica muito mais difícil de você compensar na outra situação. Então, nós não podemos, claro, deixar de pensar e ter a nossa perspectiva de que estamos em luta. Mas nós precisamos entender que um soldado bem equilibrado, ele se opõe muito melhor a um momento de dificuldade, a uma oferta do inferno contra a tua realidade de bênção que Deus quer dar para você. Então nós precisamos entender que tanto corpo, alma e espírito precisam estar plenos. E você precisa entender
que muitas vezes, se estamos passando por dificuldades, é porque alguma dessas áreas não estão boas. Porque precisa encher um pouco mais de água naquela taça que está com pouco peso e está desequilibrando as outras. Você precisa preencher com as necessidades. Cada área exige algo de você. Cada setor do teu ser, como corpo, alma e espírito, exige de você algo. Exige de você um preparo, um cuidado. E existem necessidades para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito. E eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre quais são as suas necessidades. Porque, na verdade, Deus fala isso e propõe isso como nós sendo um ser tripartido em vários momentos da Bíblia. Você lembra disso? Você lembra de algum momento desse que a Bíblia fala? Mas eu quero te lembrar, se você não lembra. E lá para o pessoal de casa. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele fala que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um desejo da parte de Deus que haja esse equilíbrio. E que esse equilíbrio seja conservado irrepreensivelmente na vinda do nosso Senhor. Então, na verdade, Ele quer que através, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Ele nos dá poder para isso. Ele nos capacita com isso. Com esse poder, amor e equilíbrio. Na terceira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, ele fala: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, nós precisamos entender que todo o complexo que nós temos de corpo, alma e espírito precisa estar ajustado. E ele tem necessidades. E é sobre essas necessidades que a gente quer falar agora, nesse primeiro momento com vocês. E qual que é o primeiro que eu gostaria de abordar? As necessidades do Espírito. Porque a necessidade maior do nosso Espírito é estar conectado com Deus. Ele é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. E graças a Deus nós estamos aqui, porque estamos realmente nos conectando com aquele que pode nos dar vida. Graças a Deus por vocês estarem aqui. Graças a Deus por aqueles que estão conectados através das redes sociais. Mas algo que nós falamos a semana passada e que é determinante para nós vencermos dificuldades e entendermos essa conexão de uma forma plena é a fé. A fé em um Deus invisível. A fé, sem fé, irmão, não tem nem como a gente começar bem. Porque em Hebreus 11:6 fala que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, como que nós vamos estar bem diante de Deus? Como nós vamos estar alinhados com o propósito de Deus? Alinhados com uma vida, com a própria vida, se nós não tivermos fé? A fé é algo que nós vencemos batalhas espirituais. A fé é que nos faz ver a construção do projeto de Deus nas nossas vidas. A fé é aquilo que te conecta com a realidade celestial. Quem crê aqui que existe um céu? Você crê nisso por causa da fé. Você só se conecta aos céus pela fé. Você só acredita nisso pela fé. E a fé nos faz mais do que vencedores. A fé nos projeta em vitória. Você só começa uma atividade que te propõe uma vitória porque você tem alguma coisa que faz você acreditar que você pode vencer isso. Não, eu vou vencer a situação. Por quê? Por que você acreditou nisso? Porque existe uma fé te conectando com o resultado. É você criar na sua realidade emocional a estrutura daquilo que ainda não aconteceu ainda. Fé é você saber como certo aquilo que ainda não aconteceu. É você saber que pode realmente acontecer, mesmo você não estando vendo. Como que você crê em um Deus vivo e poderoso, mas invisível? Porque você vê o agir dele. E eu gosto muito do exemplo que o pastor Luciano usa, quando ele fala do sentir o Deus, é quando você olha para a árvore, você vê o vento batendo,
Você não vê o vento, mas você vê o vento batendo. Quando você sente no seu rosto a brisa, você não vê o que te toca, mas a brisa te toca. Fé exige construir algo, ou ver algo como existente, que você ainda não consegue ver. E só assim nós agradamos a Deus. E assim nós contemplamos também a vitória. Porque a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Então qual que é a condição para nós sermos vitoriosos? Fé. Fé. Crer que Jesus é por você, morreu por você, entregou sua vida por você. Fé. Sem fé, nós nem conseguiremos atingir a medida de um início de vitória, irmãos. Esse é o equilíbrio que nós precisamos ter. A nossa fé precisa estar cheia. A nossa fé precisa estar realmente numa taça e ela precisa estar nessa taça. Uma das coisas que nós precisamos ter dentro desse complexo que se fala de uma necessidade do Espírito. A outra necessidade do Espírito, qual é? É a verdade. O versículo talvez mais falado nos últimos tempos, até no meio da política, João 8:32 fala: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E é uma verdade isso. Nada mais verdadeiro do que isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos enganos já nós tivemos por conta de mentiras que nos contaram e nós acreditamos? Quantas mentiras nós vivemos e que fomos libertos quando a verdade nos foi apresentada? Cada um aqui tem a sua experiência com isso. Mas sem a verdade, nós não conhecemos o que realmente somos. Então a verdade é uma necessidade espiritual que nós precisamos para que todas as mentiras, todo o medo, tudo aquilo que nos afeta seja projetado para longe. Verdade é o que nos coloca em um ambiente de saúde. Isso é saúde. Outra necessidade do Espírito é a intimidade com Deus. Estar conectado com Deus. O Espírito Santo de Deus foi liberado com esse propósito, irmão. Não quero colocar Deus numa caixinha, mas sei que o Espírito Santo tem muito mais poder e é muito maior do que isso. Mas se existe um motivo para que ele tenha sido liberado, é esse. De nos conectar com Deus. O Espírito Santo nos conecta com Deus. A presença dele em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E isso é mais do que um conceito, irmãos. A convicção de uma intimidade com Deus, ela não pode ser um conceito. Ela não pode ser um conceito. Ela não pode ser simplesmente um conceito de que é por meio de Jesus, é por meio do Espírito Santo que nós testificamos a respeito da nossa salvação. Porque se isso for um conceito, isso não se traduz em uma segurança. É apenas uma realidade que eu não coloco dentro de mim, mas eu sei o conceito. Irmãos, intimidade com Deus é vida. É realmente você entender que Jesus morreu por você e que o Espírito Santo habita em você e que você é dirigido por Ele e que você é cuidado por Ele, que você realmente é dirigido pela vontade dEle e que Ele está te levando a uma realidade espiritual diferente da que você tem se você não estivesse com Ele. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e você se relaciona diariamente com essa pessoa. A intimidade que fez a Ana ouvir que os passarinhos estavam ouvindo a voz de Deus para falar com ela. Isso é intimidade. É saber sair de um conceito de uma música e entrar para uma realidade no sentido de que eu sei que tem um Deus que está falando comigo e está cuidando de mim e está me dirigindo e está falando.
Quando você tem uma esperança que brota dentro de você, isso é Deus dentro de você. A palavra fala, Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E é essa a realidade que nós precisamos ter. Então, as necessidades do Espírito são essas, irmãos. Intimidade com Deus, mas verdadeira intimidade, que não seja apenas um conceito. A verdade e a fé, que nos conecta com esse Deus. Amém? A necessidade da alma. Quais são? Para que nós possamos manter o equilíbrio. A ansiedade, como eu falei, ela vem do desequilíbrio dessas áreas. E talvez a área que mais sinta os desequilíbrios seja a nossa alma. Talvez o lugar desse conjunto que mais sinta os efeitos danosos do medo e da ansiedade, seja justamente a alma. E quais são as necessidades da nossa alma? Eu tenho anotado aqui que é um texto maravilhoso para mim. Provérbios 23:7 fala, porque como imagina sua alma, assim ele é. Como você se imagina, você é. Agora, como você tem se imaginado? E a primeira necessidade que nós precisamos observar disso é, nós precisamos conversar conosco mesmo, mas numa perspectiva positiva. Mas há uma grande luta nesse contexto. Porque existem estudos, eu não sei nem de onde que existem esses estudos, mas eu vi uma estatística, irmão. E eu vou te passar aquilo como eu comprei. Mas dizem que nós estabelecemos uma conversa conosco mesmo, num percentual de 70% de conversas negativas. Puxa, você não vai conseguir. Isso aqui não sei se vai dar certo. Essas coisas aqui, você é meio turrão, as coisas são meio estranhas, porque as coisas, aquela pessoa tem algo contra mim, aquela pessoa não gosta de mim, eu acho que ela não gosta do meu jeito, ela não gosta do que eu falo, não gosta, não sei nem se Deus gosta de mim, eu não sei. Mas 70% das conversas que nós temos durante o dia conosco mesmo, segundo essa pesquisa, que eu não sei de onde é, que eu vi em um livro, fala que 70% das nossas conversas próprias são negativas a nosso respeito. São negativas, são conversas negativas. Então nós precisamos, primeiro, organizar a nossa conversa conosco mesmo. Porque assim como nós nos imaginamos, assim nós somos. Você é uma bênção? Acredite que você é uma bênção. Continue falando com você a respeito desse assunto. Quando você tiver alguma coisa para falar com você mesmo, consigo mesmo, fale das suas qualidades, assim como, a Ana falou, e sobre o cuidado daquilo que a líder dela falou na época. Faça uma relação das suas características positivas, daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus te deu de habilidade e dom. Olhe para si mesmo e veja a grandiosidade da obra de Deus que foi realizada na sua vida. Olhe que bênção que você é. Olhe que amor que você é. Transforme essa estatística. Mude essa estatística. As conversas que você tem com você mesmo sejam conversas de bem, não de mal. Traga Jeremias 29:11 e fale, eu sei os pensamentos que tenho a meu respeito, diz o Senhor. E são de bem, pensamentos de bem. O que você tem conversado consigo mesmo? Qual é a conversa que você tem estabelecido? Porque eu acho que é a pessoa com que mais você convive é você mesmo. Estou errado? Não, é desde que você acorda até a hora que você vai dormir, é com você que você tem que lidar. Você tem que enfrentar os teus medos próprios, você tem que enfrentar as tuas indignações, as tuas indagações, as tuas iras, as tuas cóleras, as tuas situações são todas tuas. E é com você que você se relaciona mais. Nem aqueles que são casados não se relacionam mais com a sua esposa do que consigo mesmo. Converse
positivamente com você. Olhe para você e saiba quem você é. Outra necessidade que precisa ser equilibrada e ser preenchida a respeito da nossa alma é o propósito. Você sabe para o que você foi criado? Daí você fez uma confusão na minha cabeça, pastor. Porque eu sinceramente ainda não sei por que eu fui criado. Ainda pode ser que você não tenha definido tantas coisas. Mas eu tenho para te dizer uma coisa. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem pensamentos poderosos a teu respeito. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Você vê qualidades em você, não vê? Eu espero que você veja. Porque é indispensável que nós vejamos as qualidades que Deus... Porque a gente só consegue ver o que Deus faz em nós e através de nós quando nós vemos as qualidades que nós temos. Porque normalmente Ele coloca em nós qualidades especiais que nos fazem fazer a diferença nessa sociedade, nessa realidade. E nós podemos ver aqui, cada um tem uma qualidade. Eu tenho uma, o Cássio tem outra, né? O Maicon tem outra. Cada um tem as suas qualidades. E elas são diferentes. Por exemplo, se o Maicon quiser que eu desenhe alguma coisa, vai sair 3 palitinhos assim. Não vai rolar. Cada um tem essa qualidade. O Cássio com as qualidades ergonômicas dele, porque ele para fazer um exercício bem feito, olha, realmente o homem não é fraco não. E ele faz bem certinho, ensina bem, né? Quem já teve aula com o Cássio sabe que o irmão ajuda. Isso é dom de Deus na vida dele. Cada um aqui tem a sua qualidade. Comece a olhar para a sua qualidade. E talvez a sua qualidade aponte o propósito que Deus tem para você. Porque Deus, Ele faz você sal e luz para realmente trazer uma realidade do reino de Deus sobre esta sociedade. Você tem qualidades. Eu tenho certeza que você tem. Eu tenho certeza. Eu vejo em todos vocês aqui, não vou ficar falando de cada um, falei dos 2 irmãos aqui que estão mais perto, mas eu poderia falar de todos vocês. Cada um aqui tem qualidades. Cada um tem aqui manifestações da glória de Deus em sua vida, que são representantes daquilo que Deus colocou na sua vida para o cumprimento do seu propósito. O cumprimento do seu propósito. Você é sal e luz. O sal veio para temperar a terra. Mas no contexto que Jesus falou, não era só sobre tempero. Era também para conservação. Porque o sal, na verdade, muito mais do que para tempero, ele era usado para conservar os alimentos. Eles eram salgados, a carne era salgada para que ela pudesse ser mantida. Era a manutenção. Deus tem um reino que Ele quer manter nesta geração através da sua vida, para que você seja sal. Nesta geração, mantendo o reino dEle nesse lugar, mantendo a estrutura dos céus na terra, através da sua vida. E Ele te deu habilidades, te deu dons, te deu qualificações, te unge, te capacita. E quanto mais você busca entender esse dom, Ele mais te dá da porção dEle. Então, irmãos, cada um tem um dom aqui, invista no seu dom. E você vai saber qual é o propósito para a sua vida. Invista nas suas qualidades, aquilo que você faz bem. Puxa, mas aquele cara faz aquela coisa bem, acho que vou fazer aquilo também. Não fica olhando para o outro. Davi teve discernimento, eu não vou usar a armadura de Saul. Ela não cabe em mim. Eu vou com a minha funda e com as minhas pedrinhas. Às vezes a gente fica querendo achar propósito das nossas vidas nas vidas dos outros. Pode ser que uma coisa ou outra você aproveite, mas veja a tua vida. Veja os teus dons, os dons que Deus deu para você, as particularidades que Deus deu para você. Isso precisa estar equilibrado, precisa estar cheia, essa taça precisa estar cheia. Você também precisa de descanso e lazer equilibrado. Aqui eu gostaria de falar, me demorar um pouco mais, mas não muito, irmão. Pode ficar tranquilo que eu não vou demorar muito. Na verdade a gente trabalha a fundo para cumprir com o nosso propósito, né? Isso exige trabalho nosso, empenho. E eu espero que todos vocês estejam realmente empenhados em cumprir o teu propósito. Mas todo aquele que trabalha também precisa descansar e ter um lazer.
E aqui, nesse momento, eu gostaria, por ser um tema bastante controverso, que pode dar vazão a alguns pensamentos equivocados, eu quero tentar explicar bem. Mas, assim como nós trabalhamos duro, esforçando-nos para cumprir o propósito, nós precisamos também encontrar um lugar de descanso e equilíbrio. Você precisa de lugares onde você se consiga extravasar as dificuldades da sua vida. E isso é importante. Por exemplo, eu quando eu vou lá para Laranjeiras do Sul e posso e tenho a possibilidade, eu gosto muito de andar a cavalo. Meu sogro lá tem uma fazenda, tem um cavalo que eu uso lá. É um negócio que pensa que eu esqueço todos os problemas da minha vida. É muito bom. Mas, ao mesmo tempo que é muito bom, ainda que seja muito bom, eu não posso ficar todos os meus dias em cima do cavalo. Porque, senão, eu só vou ficar andando em cima do cavalo. E não vou cumprir com o meu propósito. E é isso que eu gostaria de propor a vocês. Porque, normalmente, na juventude, a gente pode correr o risco, porque a gente encontra algumas coisas muito legais de fazer. Né? A gente encontra um jogo de videogame massa, a gente encontra não sei o quê, essas coisas. E, na verdade, isso é a ação do sistema límbico, da nossa emoção, querendo realmente sempre lidar com as coisas mais fáceis, com as coisas boas da vida. Por isso que a galera se apega num videogame. Quem gosta de videogame aqui? Então, ele pode ser saudável, desde que ele seja muito equilibrado. Eu nem joguinho no meu celular eu tenho, para não correr risco de ficar no meu mundo límbico muito tempo. Por quê? Porque, na verdade, isso faz bem nós desestressarmos, sairmos daquela rotina difícil de buscar, cumprir o nosso propósito. Mas existe um problema que faz com que a gente não enfrente os nossos problemas. Que é, sabe o quê? Negação. Ah, não tenho problema. Meu único problema é passar de fase no... Como que é o nome do jogo bem famoso? Mario Bros. Bem famoso. Né? Até eu lembro do Mario Bros. Teve uns que ficaram indignados, porque não é o mais famoso. Né? Tem o Game of Thrones, não tem esse também? Esse é jogo? Hã? Série? Meu Deus do céu, então tá bom. Mas as séries também. As séries também entram nesse exemplo. Foi muito bom. Acho que foi o Espírito Santo que mandou falar isso aí. Porque as séries são outra coisa que deixa a gente no nosso cantinho límbico da nossa mente. Porque daí fica ali, nossa, mas eu preciso, agora não vou trabalhar mais, não vou me esforçar aqui, não vou estudar aqui, porque eu preciso acabar a minha série. Olha, a série não bota comida em casa, irmão. Então, por isso, toma cuidado com a série. Tá? Toma cuidado, porque na verdade a gente tem um problema que fala assim, não tem um problema. Nega o problema. Mas a gente só enfrenta realmente o problema quando a gente sabe que ele existe. E vai contra ele. Né? Então, irmãos, há equilíbrio nesse ponto. Há uma necessidade. Ter equilíbrio no descanso. Nós precisamos descansar. Jesus é a representação do descanso. Jesus é o sábado. Jesus é o nosso descanso. E se o descanso não fosse importante, Jesus não seria a representação do descanso. É importante nós descansarmos. É importante nós sabermos que existe um lugar onde nós precisamos descansar. Deus falou, nos seis primeiros dias ele fez o mundo e no sétimo ele descansou. Você acha que ele precisava descansar? Não, ele só estava nos ensinando que nós precisamos descansar. Que existe um momento de parar, existe um momento de se propor a realmente estar se reativando, se equilibrando. E isso é equilibrado. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Não é o contrário, 1 dia de trabalho e 6 dias de descanso. Isso está desequilibrado. Há um equilíbrio que o Senhor propõe. Esse é o equilíbrio. E muitas vezes há um desequilíbrio em descansar demais. Em se propor atividades que são mais descansativas, se é que essa frase existe, essa palavra existe,
Mas muitas vezes, a juventude vai dizer, não, esse aqui é o meu barato agora, isso aqui que eu vou fazer. Né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Séries, né? Redes sociais. Isso é saudável até o ponto que ele excede o momento que é o equilíbrio do descanso. Se passou disso, precisa tomar cuidado. Se passou a proporção de 1:7, comece a prestar atenção. Que talvez o propósito da sua vida não está sendo desenvolvido, cumprido. Eu sei que isso é uma luta, é uma demanda, irmãos. É muito mais fácil. Né? Eu estava lendo esses dias algo que fala sobre justamente essas questões da mente se refugiar em lugares agradáveis. Por isso que muitas vezes a gente não enfrenta dificuldades. E a procrastinação é um ambiente para isso, para que de repente, não, eu vou lidar com o que é mais fácil, vou lidar com as coisas que agora eu consigo fazer mais, e vou deixando de lado aquelas que talvez não sejam, você não está sem fazer nada, mas você não está talvez enfrentando alguma coisa que você precisaria enfrentar. E em algum momento você vai ter que enfrentar. Então, irmãos, equilíbrio nisso é importante. Equilíbrio, é importante descansar no meio da luta pelo propósito. Mas isso tem que ser equilibrado na proporção correta. 6 dias Deus trabalhou, 1 Ele descansou. Precisamos descansar. E não negligencie isso, porque também o outro lado é complexo demais. Porque vocês sabem por que o povo hebreu foi para a Babilônia e ficou 70 anos? Porque foi exatamente o número de anos que eles negligenciaram o descansar da terra em Canaã. Eles não obedeceram o tempo de que a cada 6 anos eles precisavam parar 1 ano para deixar a terra descansar. E eles não fizeram isso. Eu não lembro exatamente onde está o texto, mas foi exatamente porque eles não descansaram a terra que eles ficaram 70 anos. Foram os 70 anos que custaram a falta de descanso. Isso tem outras implicações na nossa vida espiritual, de nós não descansarmos em Cristo e estarmos estressados. Estamos correndo atrás da flecha, uns na frente da flecha, e assim a coisa se cansa, e realmente a ansiedade vem, o estresse vem, o medo vem, e aí o desequilíbrio se estabelece. Nós precisamos, de fato, ter uma conversa bem franca conosco e sempre positiva. Precisamos correr atrás do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E precisamos ter um descanso equilibrado. Um descanso equilibrado. E entender essa estação. E não negar o problema, não. Porque às vezes a gente vai para a série, para o videogame, para negar o problema. E se esconde. E se esconde nesse lugar. Porque é muito mais fácil enfrentar o Pokémon do que enfrentar... O Pokémon não é... O Pokémon é bonzinho, né? Quem que é ruim aí nos jogos aí? O inimigo do Mario Bros, quem que é? As fases? O inimigo, né? O inimigo. Às vezes é mais fácil enfrentar o inimigo do videogame do que o inimigo das nossas almas. Ou os problemas das nossas almas, as dificuldades das nossas almas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Necessidades do corpo. Aí, agora a coisa é boa. Você sabe que esse equilíbrio é o mais fácil de se manter, mas é o mais negligenciado. Embora eu tenha visto, assim, quando a gente fazia as nossas comunhões, a gente via que aqui os jovens bebem bastante água, às vezes recusam Coca-Cola. Então eu acho que vocês, assim, nesse aspecto, têm sido até, nesse aspecto da água, pelo menos, porque a água é algo que nós precisamos tomar muito. Você precisa estar sempre bem hidratado. É um equilíbrio. Ô pastor, mas você está falando sobre ministração aí, coisas espirituais, agora está falando de tomar água, Jesus achou esse assunto importante. Ele falou com a samaritana no poço de Jacó e falou que fluiriam águas vivas de dentro dela. A água é importante para você, irmão. Tome água. Mantenha seu corpo funcionando. Todas as estruturas funcionando bem. Mantenha. Às vezes, por parecer tão
assim, bobo, beba água. Se alimente bem. Se alimente bem. Bastante cheetos, fandangos na prateleira do mercado. Mas na tua casa, verdura, fruta. Né? Cheetos e fandangos deixa lá. Não que não possa, não é pecado. Você pode comer de vez em quando, mas não pode fundamentar a tua vida em chips. A não ser que você nasceu em 70 e você viu... Não, tá, deixa eu fazer uma brincadeira muito feia. Não seria feia, não seria engraçado. Então eu pulo. Você precisa se alimentar bem. E esse alimentar bem é alimentar bem. Até jejum faz parte disso. Você faz jejum, irmão? Não é só questão espiritual. Jejum faz bem para a tua saúde física. Você acha que Deus manda fazer as coisas só porque é espiritual? Não. O espiritual faz o natural faz o espiritual, e é assim. Você tem prática de jejum? Tanto sobre o aspecto espiritual, porque a gente não pode fazer jejum sem um propósito. Porque o jejum tem conexão espiritual com um propósito. De se santificar, mortificar a carne. Mortifica a tua carne. Você fica mais sensível ao Espírito. Uma boa alimentação é feita de jejuns. Faça jejum. Se você pode, obviamente, tem pessoas que não podem por causa de questão médica. Né? Se você toma algum remédio, fazer jejum tomando remédio é um pouco complicado, faz mal para o estômago e tal. Mas até isso precisa ser equilibrado. Tem o dia que você come um pouquinho mais, tem outro dia que você precisa dar uma aliviada, né? Ficar menos nervosinho. Porque eu vi na minha vida, gente. Às vezes, quando eu queria comer algum doce, assim, eu via que eu ficava meio piradão, assim, sabe? Tipo, doce. Mas daí, quando eu comecei a fazer propósitos de não comer mais doce, eu me libertei disso. Eu me purifiquei disso. Eu entendi, eu tive discernimento, o Espírito Santo me tocou, me libertou do açúcar, do doce de leite. Mais ou menos. Tenho que confessar. Às vezes eu dou uma recaída no doce de leite. Mas é tudo tudo saudavelmente, sabe, irmão? É tudo com equilíbrio, amém? Só um pote, sem problemas, assim, algo bem equilibrado. Tá bom, irmão? Estou fazendo brincadeira aqui para te deixar mais motivado. Tá bom? Exercício físico. Precisamos nos exercitar, precisamos, né, cuidar da nossa saúde, manter a nossa saúde, fazer, né, aquilo que precisamos fazer para manter o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Sabe, gente, antes de nós falarmos sobre esse tema, eu li um livro que de certa forma me preparou para esse tempo, que é um livro do pastor Chris Vallotton, e ele contou duas experiências dele. As duas experiências que ele teve com depressão. A primeira foi quando ele era bem maturo na fé e realmente enfrentou o medo, e ele entendeu realmente que existia um espírito que o assediava e que ele precisou de libertação, e realmente esse espírito não o perseguiu mais a partir do momento que ele tomou um posicionamento que ele ignorou. Mas teve um outro momento. Ele já era um grande homem de Deus, um conferencista, um homem que viajava o mundo pregando a palavra. Ele, inclusive, foi um momento que o pastor Bill Johnson teve um problema de saúde e não pôde viajar. Ele assumiu a agenda, junto com o Dennis Seal, que eles assumiram a agenda do pastor Bill Johnson, e ele começou a viajar o mundo. E o resultado disso, ele teve que acomodar na sua agenda a agenda de um outro pastor. E daí ele começou a correr o mundo. Resultado disso, ele dormia mal, comia mal, descansava pouco. E em meio a isso, ele teve algumas dificuldades com a família, o filho com problema, a filha com problema. Ele tinha problemas emocionais muito difíceis para ter que lidar e contornar, com uma saúde debilitada. Não dormia, não comia bem, não se alimentava, não tomava água suficientemente. O que aconteceu? Ele caiu também. Não caiu assim, ele caiu em um estado depressivo, que ele se fechou dentro de casa.
E o que aconteceu? Ele teve que lidar com isso. Ele soube que ele precisou organizar as coisas. Porque quando você não se alimenta bem, você enfraquece uma série de outras áreas da sua saúde. Questões de glândulas, de enzimas, de tudo aquilo que faz o nosso corpo funcionar. É prejudicado. Se a gente não dorme bem, se a gente não come bem, se a gente não se alimenta, se não faz as coisas certas, alguma corda vai estourar. E no caso dele foi o que aconteceu. E o exemplo dele é no sentido, gente, vocês precisam se cuidar. E ele escreve sobre isso para que a gente possa se cuidar. Para que a gente possa realmente estar equilibrado em todas as áreas da nossa vida. O ser espiritual que nós somos, o ser que tripartido, alma, corpo e espírito, ele precisa estar bem em todos os seus aspectos. Porque se um tiver mal, o outro vai também padecer. Você tem questões, acho que até a Ana falou sobre questões glandulares, né? De endorfina, você falou uma outra enzima. Serotonina, né? A serotonina que é com a alegria, né? Que você libera com ambientes de alegria, o teu corpo libera. Então você precisa de momentos de descanso. Mas tudo isso precisa estar equilibrado. Tudo isso precisa estar equilibrado. E a gente precisa estar atento a isso, irmãos. E os jovens, eu sei que os jovens se sentem super-homens. Na verdade, eu com 44 anos hoje, eu vejo que, na verdade, a mente às vezes até tenta ser super-homem, mas o corpo já não aguenta ser super-homem. A gente passa dos nossos limites. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa ser equilibrado. E eu falo sobre isso também, porque nós precisamos entender que esse equilíbrio, ele realmente, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Não sei se vocês perceberam, mas alguns anos atrás o pastor Luciano começou de uma forma um pouco mais enfática a falar sobre saúde corporal, física. Inclusive ele fez uma live há 2 semanas atrás justamente sobre isso com o pastor Aldrin, da Metanoia lá da Lagoinha, falando sobre questões de saúde. Nós precisamos ser saudáveis, porque há uma estrutura de corpo, alma e espírito que precisam ser acertadas e ajustadas. E precisamos estar em equilíbrio. Mas esse equilíbrio, irmão, como eu falei, e Timóteo, Paulo fala a Timóteo, ele fala justamente sobre equilíbrio, um poder que traz equilíbrio. É o Espírito Santo de Deus que traz equilíbrio. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, que te dá o equilíbrio e que tem poder para te dar equilíbrio. Sabe por quê? Porque, na verdade, o desequilíbrio ele vem quando, talvez uma falta de sono, você está com uma falta de sono, assim, com alguns problemas, rondando, daqui a pouco você começa só a ter vontade de ficar deitado, e não quer mais sair, e isso parece um ciclo. Porque falta de sono, né? Passa a noite na madrugada, sem ser ela frutífera, você não trabalha na madrugada, mas daí daqui a pouco você tem alguma coisa que está te incomodando, algum problema, alguma situação setorizada que vai te criando, e isso começa um grande ciclo. Se nós não estivermos bem sustentados nas nossas 3 partes, corpo, alma e espírito, essa corda vai estourar em algum lugar. Essa corda vai se romper em algum lugar. E aí começam os ciclos. Ciclos de ansiedade que podem levar a um problema de depressão. O medo de coisas que você nem sabe se realmente podem acontecer. As mensagens do inferno mentindo sobre a sua realidade. E isso, gente, precisa ser entendido. Que nós temos poder em nós para equilibrar todas essas coisas, que são espirituais e naturais. Há equilíbrio entre o espiritual e o natural. Precisa haver equilíbrio. Precisa haver.
E o maior exemplo de equilíbrio é quando você pega o texto de Gálatas. Porque quando fala em Timóteo que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, de poder, amor e equilíbrio, Ele está falando do poder do Espírito Santo em nós. E quando você pega Gálatas 5:22, que fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tudo está organizado? Isso tudo está ajustado em nós? Esse poder está sendo realmente efetivo dentro das nossas vidas? Esse poder está realmente fazendo eco nas nossas vidas? Porque Deus é o princípio da paz, amém? Quando Ele impera e reina nas nossas vidas, nós temos paz. Mas se em algum momento há um desequilíbrio, nos desequilíbrios existem os problemas que abalam a estrutura que Deus propõe para nós. Então, irmão, você se ama? Cuide-se de você. Se você se ama, cuide da sua saúde. Da saúde do seu corpo, da saúde da sua alma, da saúde do seu espírito. Conectando-se com os céus. Cuide-se disso. E você vai conseguir manter esse equilíbrio. Porque o fruto do Espírito, que são os gomos, começa com o amor, não começa? Amor, vamos lá, lê aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual que é o primeiro e qual que é o último? Amor e domínio próprio. Uma certa vez eu escutei um ensino que fala que o amor e o domínio próprio são como aqueles, hoje em dia já não se usa muito, mas você já viu em uma estante que existe uma coleção assim da Delta Júnior, da Mirador, daquelas enciclopédias que se comprava antigamente. Quem sabe o que é enciclopédia? Ah, glória a Deus, né? Tem gente que sabe. Mas quando você tem uma enciclopédia, se você não tem duas paredes ou duas prateleiras, você tem apoiadores de livros. Agora é tão antigo já que a gente nem sabe mais o nome. Mas aqueles apoiadores mesmo, que no meu escritório eu tenho ainda, porque eu tenho livros lá, e eu tenho alguns apoiadores, que na verdade são as estruturas que sustentam todo o resto da enciclopédia. Se aquelas duas estruturas não estiverem fazendo uma pressão para manter todo mundo junto, todos os livros juntos, um cai para lá, outro cai para lá. Você já viu esse movimento nos livros, né? Já viu, né? Quem tem livro em casa, já viu que se você não colocar um apoio, ele cai. Então você coloca. E esse ensino falou que o amor e o domínio próprio são realmente as estruturas que apoiam e mantêm a rigidez de todo o poder do Espírito Santo nessa realidade. O amor de Deus, o amor pela sua vida. E aquilo que no inglês fala self-control, porque nas versões americanas fala autocontrole e não domínio próprio. Mas o autocontrole, o self-control, o domínio próprio é aquilo que faz com que você tome posições por esse equilíbrio. Existe um amor que você tem por você, que Deus tem por você e que Ele gerou em você. E há um domínio próprio que você precisa manter para estruturar todas as coisas. Então, no final das contas, tudo é uma decisão tua. Livre-arbítrio teu. Decisão tua. Vira e mexe, a gente volta nisso. A semana passada nós falamos em livre-arbítrio, mas hoje nós repetimos isso. É uma decisão tua. Você quer manter as coisas equilibradas, o poder do Espírito Santo movendo equilibradamente na sua vida, mantenha o amor firme e o autocontrole firmes, porque assim você mantém a estrutura de tudo aquilo que Deus tem para você de uma forma coerente, consistente e substancial na sua vida. Então, irmãos, o que eu quero propor para vocês há um poder dentro de Deus para organizar a sua vida.
Há um poder dentro de Deus que organiza as tuas emoções, as tuas estruturas e que te dá saúde emocional. Há um poder de Deus que habita em você, que te equilibra em todos os lugares na sua vida. Corpo, alma e espírito. E talvez o desequilíbrio nisso tenha causado tanta depressão, tanta ansiedade e tanto medo. Você quer enfrentar isso, você quer enfrentar essas dificuldades, você precisa entender. Há um equilíbrio que precisa ser sustentado. E quem te mantém e te ajuda nisso é o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Ouça a voz dele. Se você estiver fazendo algo com a sua saúde, se você estiver fazendo algo com a sua vida, e que o Espírito Santo está falando, dá uma ajustada nisso. Ajusta isso na tua vida. Confia em mim. Existem necessidades nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. E essas necessidades precisam ser observadas, irmãos. E quando nós ajustamos e equilibramos todas esses ambientes na nossa vida, nós enfrentamos todos esses problemas que nós temos visto. Com medo, com ansiedade, com a depressão. Existe uma guerra espiritual, mas existe uma guerra contra você mesmo, de você se manter firme nos propósitos do Senhor.